a necessidade das empresas ela é muito maior do que só executar uma cobrança ou executar um pagamento ou, né, fazer a transação acontecer ali nas pontas. Os bancos eles estão muito focados em entregar o serviço financeiro, mas o que as empresas elas precisam é do software, da tecnologia agregada ao serviço financeiro. O nosso diferencial é a tecnologia, é o approach de automação, de trazer vantagem de fato para que a empresa tenha todas as ferramentas para fazer o fluxo dela acontecer. A gente está entregando serviço financeiro mais o software. A grande diferença é o JSR, a biometria, etc. Em tempo de jornada, hoje a gente tem um tempo médio no copia e cola de 48, 49 segundos. Com o Pix Biometria, a gente está falando algo em menos de 10 segundos. Né? O processo de autorização em menos de 10 segundos. Então isso, uma Black Friday, por exemplo, cara, isso aí muda completamente o jogo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Sou o Gabriel Pereira, host e fundador aqui da Let's Money, e hoje a gente vai bater um papo especial porque a gente vai falar de pagamentos. A gente vai falar aqui do que está acontecendo de inovação dentro de pagamentos. Em especial, a gente vai falar do Pix Biometria. A gente vai falar aqui dessa possibilidade que surgiu ao longo de 2025 e o quanto que isso pode beneficiar os consumidores, os merchants, todo mundo que pode oferecer esse meio de pagamento ou também pagar com esse meio. E hoje eu estou com o Peterson, ele que é CEO e cofundador da Trio, e eu convidei ele para a gente conversar sobre pagamentos hoje. É um prazer te receber aqui, Peterson. Prazer é meu, obrigado aí pelo convite. Vamos lá, bora. Boa. A gente estava conversando aqui, já tem mais de ano que a gente conversou, falando da Trio, do momento que vocês estavam, de como é que vocês estavam. E eu acho que é interessante o olhar que vocês têm de vir do mundo de pagamentos e ter entrado no Open Finance, né? Então, vocês têm uma infraestrutura própria, um posicionamento diferente, então eu acho que é legal de ver assim, olha, a gente, entre aspas, veio pelo Pix, vamos dizer assim, é o meio de pagamento, é a forma que a gente quer atender as pessoas, e entende que Open Finance é uma camada ali que agrega no Pix, né? Sim. Eu queria tentar pegar com você, nesse último ano, o que você viu de evolução, tanto nessas frentes do Pix ou do Open Finance, que foram impactando o modelo de negócio de vocês, foi trazendo ali novidades. Queria tentar fazer um recorte desse último ano aí, desde que a gente conversou, sabe? Cara, aconteceu bastante coisa, né? A gente, né, como você falou, o Pix foi e é ainda o carro-chefe, né, dentro dos serviços que a gente oferece. Mas conforme a gente foi avançando e atendendo as empresas e levantando as necessidades, a gente foi vendo que a necessidade das empresas ela é muito maior do que só executar uma cobrança ou executar um pagamento ou, né, fazer a transação acontecer ali nas pontas. A gente foi vendo que para dentro de casa a necessidade era muito maior, né? A necessidade de tesouraria, a necessidade de gestão de caixa, necessidade de um eventual crédito para fazer, né, o negócio girar. Então a gente foi, né, ao longo do tempo identificando e mapeando as oportunidades que apareciam e a gente foi construindo, né, evoluindo o nosso modelo de negócio, né, para atender as empresas de uma maneira mais completa. Então hoje dentro de casa a gente tem a Trio, né, a instituição de pagamento que, né, nos permite entregar uma conta, né, para a empresa, nos permite executar os pagamentos através do Pix, através de outros rails já também, boleto, TED, etc. Mas a gente, né, lançou uma gestora para fazer a gestão de recursos, para ajudar, né, para dar consultoria para essas empresas fazerem isso acontecer. Colocamos de pé uma securitizadora para, né, fazer o giro, o capital de giro necessário. Então, a gente foi mapeando e foi, né, abrangindo de uma maneira mais ampla a necessidade. E, obviamente, que junto com as inovações que estão acontecendo, o Open Finance ele tem sido essencial, porque a gente consegue
através de dados e através do processo de iniciação, trazer um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de inovação ali para o dia a dia das empresas. Então, acho que, né, a biometria ela é uma acho que o que a gente vem trabalhando mais forte recentemente, mas tem bastante novidade aí para apresentar em breve. Para a gente pegar ainda um período dessa transição, vamos dizer assim, porque vocês começam com pagamentos, aí vocês atraem diversos clientes e aí você começa a observar que eles têm mais dores que podem ser resolvidas, né? Se a gente for tentar traduzir aqui. Como é que foi o processo de ampliar esse escopo e de decidir o que entrava ou não? Porque, de certa forma, você pode correr o risco de abraçar um escopo de mais, Sim. ou um escopo de menos, ou escolher o segmento certo, segmento que talvez não era o melhor. Como é que foi um pouco desse processo de entender, assim, público, produto, fit, posicionamento? Porque para PJ, eu sempre vejo isso aqui nas conversas que eu faço, são muitas realidades diferentes que você tem que abraçar com soluções que você tem ali. E não dá para também agradar a todos, mas você precisa agradar um volume suficiente para o negócio parar de pé. Né? Justo. Cara, primeiro eu vejo que quando a gente fala de PJ, né, você automaticamente conecta o PJ com talvez a microempresa, né, a empresa menor. Aquela que está iniciando ou a que, né, recém-iniciada. O PJ ele tem esse vínculo. A Trio ela está olhando para as empresas maiores, né? Então se a gente for classificar no PME, talvez o P mais e o M, né, dentro desse conceito. E aí, de fato, quando você entra nas empresas, né, que tem faturamento acima de 5, 6, 7, 8 milhões ano, você vê uma realidade completamente diferente, porque o app do banco, do Nubank ou de qualquer neobanco aí, ele já não é mais o suficiente, porque você já tem um funcionário para executar um contas a receber, você tem um funcionário para fazer o contas a pagar, o teu fluxo, né, a tua gestão financeira, ela começa a ficar mais complexa. E hoje, os bancos eles estão muito focados em entregar o serviço financeiro. Mas o que as empresas elas precisam é do software, da tecnologia agregada ao serviço financeiro. E aí é o que a gente entra, né, onde a gente construiu todo o nosso know-how. Então, lá no começo, quando a gente decidiu que vamos ser participante do Pix, legal, indireto ou direto? Não, vamos ser direto, vamos construir a tecnologia, vamos fazer. Da mesma maneira, a gente enxergou esse desafio, né? Então, o que a gente fez? Obviamente, construímos um relacionamento, né, no mercado de parceria com alguns serviços que não estão dentro de casa, mas que a gente poderia distribuir e construiu tecnologia em cima disso. Então, para crédito, por exemplo, obviamente, o bolso não é 100% nosso, mas a gente construiu a tecnologia que consegue fazer uma análise, consegue dar uma visão, né, mais assertiva dentro desse contexto. Então, acho que o segredo, né, que a gente tem, enfim, não é de fato um segredo, mas é a visão da tecnologia pro desafio do cliente, resolver o problema dele de fato. Então, é o que eu falo internamente lá para o pessoal, assim, cara, a gente está entregando serviço financeiro mais o software. Né? A gente tem que entregar o software, porque senão a gente entra na mesmice, né? É a mesma coisa. Que diferença tem a Trio do concorrente? Cara, não tem nenhuma. Então, a gente coloca, né, de uma forma onde o nosso diferencial é a tecnologia, é o approach, né, de automação, de trazer vantagem, de fato, para que a empresa tenha todas as ferramentas para fazer o fluxo dela acontecer. E é um segmento que ele já começa a ter um tamanho relevante, mas ele ainda é pequeno para as grandes instituições, né? Exatamente. E eu acho que esse é a grande oportunidade do mercado, né? Porque você olha, a gente chama de middle market, empresas que faturam ali de 10 a 100 milhões, né, ano. Essas empresas, dentro do contexto financeiro,
né, para os bancos, o banco hoje tem o atendimento do middle market e tal, mas o que gera caixa, o que gera resultado de fato para as instituições são as empresas que estão no nível enterprise, né, que tem um volume financeiro maior, que geram as maiores oportunidades de negócio para o banco também, né? Então a gente vê que trazendo tecnologia, trazendo software, trazendo inovação para esse segmento, né, cara, hoje, na minha visão, é um sweet spot, assim, tem muita oportunidade, aí entra o desafio. Cada segmento tem uma dor diferente, né, você vai na indústria é uma coisa, no varejo é outra, né, e-commerce é ligeiramente diferente, mas, assim, em essência, o desafio que todas têm é o mesmo. Todas têm contas a pagar, todas têm contas a receber, todas têm tesouraria, gestão de caixa, todas precisam fazer investimento, todas eventualmente precisam de crédito. Aí o desafio é fazer isso acontecer em escala e com bastante tecnologia. Agora, eu imagino que são várias possíveis portas de entrada com esses clientes, né? Geralmente, por onde que esse relacionamento começa? É pelo pagamento, porque ele quer receber e é da onde é a origem de vocês, o DNA de vocês? Ou, eventualmente, esse cara já está começando a entrar por outras portas também? Assim? Hoje é pagamentos, né? Hoje o nosso core business, ele roda em torno, né, de payments, né? Por isso que as inovações que a gente traz, a gente tenta levar para o cliente, elas estão ainda muito conectadas ao mundo de payments. Então hoje, cara, eu diria que mais de 95% dos negócios que entram na Trio hoje, eles entram por uma necessidade de uma cobrança mais eficiente, de executar um payout de uma maneira mais eficiente, né? Você fazer pagamentos em massa. Então aí que a gente entra, ajuda, né, o cliente, traz a solução para ele e começa a mapear e começa a trabalhar juntos. E aí eu acho que o relacionamento ele conta muito nesse momento também. Legal. Porque eu imagino que você desenvolver esse ecossistema não é algo trivial, mas depois você precisa gerenciar todos esses produtos, né? Vamos dizer assim, essa comunicação desses produtos todos, mesmo que ela seja feita depois que o cara entra na base de vocês, né? Porque é muita coisa para você comunicar, abordar e talvez mude de um segmento para o outro, enfim. E assim, do ponto de vista de gestão de produto, esse é o nosso, cara, desafio todos os dias, né? Manter um ecossistema que se comunica. Não adianta eu trazer um produto A para o cliente, daqui a pouco eu ofereço um negocinho aqui à parte, que é um parceiro, que não está conectado no ecossistema, cara, daqui a pouco vira um Frankenstein. E aí você volta talvez o problema que ele tem hoje de não ser bem atendido. Ele já tem que não ser bem atendido, porque, cara, não, isso não é comigo, isso é com outro fornecedor que você me indicou. Então, a gente tenta, de uma maneira bem simples, a gente está tentando conectar esse ecossistema todo. Obviamente, a gente não vai conseguir sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vem resolvendo probleminhas de cada vez. Então, um exemplo bobo, né? Alguns clientes vinham, cara, eu preciso de uma gestão de acesso ao Internet Banking mais eficiente. Porque eu tenho um funcionário que ele não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, o que a gente fez? A gente resolveu esse problema. Fez um modelo de gestão de acesso bem granular, onde o cliente ele consegue executar isso de maneira, né, de acordo com a necessidade dele. E essa funcionalidade ela tem abrido portas para a gente, né, em diversos segmentos. Então, é detalhe. Sempre é um detalhe que você faz, resolve bem, resolve dentro do ecossistema e faz isso acontecer. Mas, assim, pra gente hoje, né, payments, o Pix e afins é 90% da entrada dos clientes. Legal. E aí, dentro de Pix, como é que foi essa evolução, assim, do próprio Pix e aí versus o que tinha no Open Finance? Porque eu fico pensando aqui na minha cabeça o seguinte: vocês têm a possibilidade, como participante direto, né, de olhar pro que o Pix independente, entre aspas, vou chamar aqui Pix puro, vamos dizer assim, e ter a possibilidade de olhar as camadas com o Open Finance. Isso. Só que nem sempre elas estão a ponto de bala ali, vamos dizer assim, para um heavy user, vamos dizer assim, um lugar, né, um ambiente online, onde tem alto tráfego, com um checkout que
assim, não pode ter erro, etc. Às vezes não dá para você colocar uma solução de Open Finance ali, dependendo do momento. Exato. Eu queria entender um pouco dessa evolução, assim, como é que vocês vão balanceando um pouco desses dois cenários? Assim. Cara, como a gente está nos dois arranjos, a gente testa. Não tem muito segredo, não. A gente valida o que funciona em um. Então, Pix automático, né? A gente testou os dois. Desenvolvemos o Pix automático no arranjo puro, digamos assim, que era obrigatório, você tinha que fazer. Então, desenvolvemos o processo de pagador, de recebedor, fizemos todos, homologamos, legal, colocamos para rodar. Temos vários clientes já utilizando. Cara, chegou uma necessidade para a gente, o cara precisava iniciar só, porque ele era um terceiro, né? Era um cliente que ele queria fornecer uma tecnologia de gestão financeira e ele precisava só intermediar. Cara, vamos colocar o Pix automático aqui agora do arranjo Open Finance e vamos ver o funcionamento disso? Vamos colocar. Desenvolvemos, trabalhamos, entregamos, rodamos. No volume que o cliente ele tinha, cara, funcionou. Porque era um volume razoavelmente baixo, ele estava escalando, estava crescendo. A hora que ele começou a crescer, a gente começou a esbarrar nos desafios que todo mundo esbarra quando fala de Open Finance, que é o interop, né, entre as instituições. Então, a instituição A dá uma atenção maior, ela funciona melhor, a B não funciona tão bem assim. Então, a gente, né, vem balanceando e vem testando e vem validando o modelo dentro de cada contexto, dentro de cada necessidade. Como produto, a gente, né, quer estar pronto para as oportunidades que chegam. Obviamente, hoje, a gente tem um domínio maior no arranjo puro, porque, cara, a tecnologia ela já é uma tecnologia mais provada. Então, quando o Banco Central lança, cara, ele já fez teste de carga, se aguenta, se não aguenta. Ele tem essa preocupação porque ela é uma tecnologia centralizada. Já no Open Finance, isso está ainda em processo de desenvolvimento e evolução. Então, naturalmente, a gente tem uma diferença de maturidade, né, das tecnologias e a gente vai balanceando dentro de cada contexto. Legal. Vamos voltar aqui no Open Finance para a gente saber também o que já está dando para usar ou aonde, assim. Então, por exemplo, lá, igual você falou, olha, automático eu sei que para algumas instituições está melhor, eu consigo usar aqui, para outras já não está tão legal. E aí, enfim, a gente já vai entrar no biometria, mas tem a jornada sem redirecionamento, tem... a gente está falando aí de alguns outros que estão para entrar também. Eu queria entender, assim, aonde que está dando para usar e com quem, porque eu fico pensando... Esse é um dos exemplos que eu usava lá no começo, assim, olha, a iniciação de pagamentos ela é muito legal, só que não dá para colocar isso no e-commerce. Eu não colocaria no e-commerce numa Black Friday. Nós estamos gravando praticamente na sexta-feira aqui da Black Friday, mas eu não colocaria lá, nesse formato que está. De repente, se melhorar por A mais B, eu colocaria. Tanto é que a gente vê muita gente usando, coloca, mas também, ao mesmo tempo, não é ainda a adoção em massa que a gente espera. O que você consegue dizer assim, para a gente de o que dá para usar e aonde? Assim? Cara, a gente fala sobre isso todo dia, assim. É um dos desafios que a gente tem e a gente foi bem pioneiros, assim, principalmente no pagar com app, né? Vamos dizer assim, o Open Finance tradicional. Né? O cara abre o aplicativo do banco e a gente lançou em parceria e rodou e, cara, pegou exatamente esses problemas. Cara, a conversão que era para ser melhor, porque era para ser mais rápido, não foi melhor. Né? O tempo de pagamento que era para ser melhor também não foi melhor. Então, cara, que vantagens você tem? Né? Então, a hora que a gente coloca isso em perspectiva, a gente, né, pelo menos essa é a minha análise, a gente tem que começar a olhar, cara, o que realmente é muito melhor e muito diferente do que tem hoje. Né? Então, tem o Pix agendado. Cara, no arranjo Pix, você tem isso? Não tem exatamente. Né? O agendamento, o recorrente agendado. Mas, cara, você consegue fazer um processo semelhante se você colocar a tecnologia em cima e desenvolver o software, né, do agendamento. Então, cara, não tem muita diferença, não tem muito por que o cara utilizar. Então, quem está contratando, cara, naturalmente prefere utilizar o arranjo puro. Né? E além do custo.
porque eu acho que a Trio é uma das poucas instituições que a gente oferece, como a gente é detentor de conta e também é ITP, e a grande maioria do nosso público é a B2B, então são as empresas que estão utilizando, cara, é a minha conta contra o meu ITP. Então, é eu iniciando para mim mesmo. Uhum. Né? Então, a gente é uma das poucas instituições que tem essa oferta. Então, eu consigo fazer sempre uma oferta, né, em conjunto ali, né, deixar um combo de soluções, enfim. E aí, o custo fica mais atrativo. A hora que você coloca o Pix inteligente, que, cara, é fantástico, mas ele é um caso de uso para pessoa física. Então, no nosso contexto, não faz muito sentido. Né? E aí eu acho que talvez o grande, né, a grande diferença é o JSR, a biometria, etc., que você tem, cara, um negócio que não existe no arranjo puro. Que não existe, dificilmente vai ter, e o Open Finance está 1000 anos-luz na frente. Esse é legal a gente definir para nossa audiência também, né? O que a gente chama de Pix biometria, até porque tem os nomes de batismo e o nome social, tem vários nomes para... O Pix biometria, ele é a jornada sem redirecionamento. Então, depois eu vou deixar um link para vocês colocarem na descrição do vídeo com uma demo do nosso checkout, né, da nossa biometria funcionando. Boa. Então, o que acontece? O JSR, ele primeiro faz uma autorização, dando os poderes ali para que a Trio possa executar essa autorização sem redirecionar ele para o banco dele. Então, ele faz isso uma única vez, a gente recebe essa autorização e a partir das próximas vezes que ele executa, ele não precisa sair do ambiente do pagamento dele. Que essa grande diferença, hoje ele, sem o processo de biometria ali, ele tem que fazer, toda vez que for fazer um pagamento, ele tem que fazer o processo todo de autorização. Via Open Finance ele tem que fazer. Via outros modelos, ou ele tem que ler o QR Code, ou é o copia e cola. E aí a gente vai variando os métodos. De alguma maneira ele vai ter que se autenticar. Ele vai ter que autenticar toda vez. Já com JSR, né, que a gente, né, chama de biometria, Pix biometria, ele autoriza uma vez, ele põe valor de autorização. Cara, eu quero que no máximo a biometria seja R$500, R$1.000, R$2.000, enfim. E a próxima vez que ele for autorizar, a gente não precisa sair do ambiente que ele tá. É como se ele tivesse essa autorização prévia, igual ele faz na carteira dele com o cartão de crédito na Apple Pay. Exatamente. Então, imagina, você tá lá dentro do TikTok Shop, e aí você já tem isso autorizado, você viu um negócio legal dentro do TikTok Shop, cara, quero só comprar. Você compra, vai aparecer a biometria, tá executado. Então, a gente está falando em tempo de jornada, hoje a gente tem um tempo médio no copia e cola de 48, 49 segundos, de todos os clientes que rodam na Trio, né? Todos os processamentos que a gente faz. Com o Pix Biometria, a gente está falando algo em menos de 10 segundos. Né? O processo de autorização em menos de 10 segundos. Então, isso para o e-commerce, principalmente, né? Ou para uma Black Friday, por exemplo, cara, isso aí muda completamente o jogo. Né? A gente está falando de receita na veia, uma jornada, né, mais completa para o cliente. E o que a gente vem fazendo como arranjo, como a Trio ela é a detentora da conta, a autorização do ITP ela é para mim. Então, a gente está criando um efeito de rede também. Né? Então, toda vez que o Gabriel autorizar uma transação para um merchant, né, para um cliente que utiliza a conta da Trio, e ele for num outro merchant que utiliza a conta da Trio também, já está autorizado. Então, a gente começou a criar um efeito de rede de autorizações. Né? Para o cara, não, fui na loja A, é uma autorização. Fui na loja B, é outra autorização. Fui na loja C, aí, cara, não melhora a jornada. Então, a gente está se posicionando como pioneiros em relação ao Pix Biometria, justamente porque a gente já está criando esse efeito de rede. Né? A gente já vem autorizando CPFs dentro dos merchants e clientes. E, cara, esse tem sido um ponto de venda muito forte. Porque o merchant, ele quer isso. Ele quer menos fricção. Sim. Não importa como isso vai acontecer, ele quer que a fricção seja menor.
Eu ia comentar justamente isso, porque para lugares onde você faz comprar habitualmente, me parece fazer muito sentido, mas se você for fazer uma compra pontual, não sei se eu vou querer registrar o meu cartão ou a minha conta de Pix, Exato, exato. a não ser que eu espere que eu vá fazer sei lá, no Uber, Cara, no então, iFood, a biometria, sei ela tá lá. conectada com confiança. Então, assim, aonde você compra com uma certa recorrência ou estabelecimentos que você confia, lojas que você confia, você quer manter esse processo de confiança. Então, você conecta a tua biometria a isso, entendeu? Então, é como você falou, cara, Uber, serviços de uma maneira geral, isso vai acontecer muito, vai ser natural. E lojas, cara, lojas que você compra de maneira recorrente, isso vai se tornar natural. Então, a gente acredita muito nesse modelo e isso, como eu comentei, tem sido um ponto muito forte de tração, né, para a gente continuar evoluindo, porque a gente já cria essa relação. Então, dentro da nossa jornada, a hora que o usuário ele se conecta, compartilha a biometria, né, a gente deixou de maneira sutil, mas ele vê que é uma instituição que está fazendo isso por ele, e ele vai ver que é a Trio. Né? E ao longo do tempo, isso, né, a gente, né, vem trabalhando, vai trabalhar marketing, enfim, para criar justamente esse efeito de rede para trazer os benefícios. E aí o consumidor que estiver utilizando, automaticamente, né, como aconteceu no começo, as maquininhas não tinham o QR Code. Uhum. Elas não queriam colocar o QR Code. E aí, cara, começou um negócio que o merchant falou, cara, eu quero vender com Pix, a coisa não funciona, eu não consigo conciliar, eu vou parar de usar Pix. E aí as maquininhas, tipo, cara, não, isso aí, né, o merchant começou a pressionar, cara, eu quero, beleza, eu uso você, maquininha, mas eu preciso que tenha o QR Code integrado. O que as maquininhas foram obrigadas a fazer? Colocar o QR Code para entrar o processo de conciliação. E eu acredito que a biometria ela vai ser muito semelhante. Né? Ela traz um nível de confiança muito maior para o processo, né? Muito maior para o cliente, e eu acho que isso vai acontecer de maneira, cara, meio que natural, assim, ao longo do tempo. Por isso que a gente está colocando bastante esforço nisso. Legal. E como é que está sendo a aceitação e o interesse dos clientes nisso, assim? Porque um outro desafio é realmente mostrar para eles que é uma alternativa melhor, é uma alternativa que satisfaz ali as necessidades que eles têm como negócio. Como é que está sendo essa receptividade? Cara, a gente, dentro do nosso processo de implementação, e esse é um dos grandes diferenciais, a gente disponibilizou para o cliente um SDK, né, uma integração, cara, muito simplificada, que em menos de um dia ele consegue colocar no ar. A gente não força o cara a usar a biometria. Cara, você tem duas opções. Você ou usa o Pix, QR Code ou biometria. Não, cara, deixa o cliente usar o que ele acha melhor. Então, a gente, obviamente, dá um destaque para a biometria, né? Mostra. Mas, cara, se o cara quer continuar usando o QR Code, cara, tudo bem, entendeu? Não tem problema do ponto de vista do cliente que está oferecendo para o usuário pagar. Né? Então, do ponto de vista consumidor, eu acho que o consumidor ele tem que pagar como ele quiser pagar, Sim, entendeu? sim. Cara, se ele quer pagar com copia e cola porque ele loga no banco e ele acha mais seguro, cara, ele tem que conseguir fazer isso de maneira, né, muito boa também. E a gente trabalha, né, forte para que isso aconteça, para que a liquidação seja rápida e etc. Mas a biometria, a gente vem incentivando justamente para que o cliente ele conheça uma nova alternativa, né, que ela é mais segura, que ela tem o mesmo nível de segurança do login do aplicativo do banco dele. Então, o formato de autenticação da Trio com as instituições, cara, é o mesmo formato que Meta, Google, Amazon utilizam. Uhum. Né? Então, a gente, aos pouquinhos, está reforçando isso e dando a opção para o cliente. Então, hoje, dentro do nosso checkout, o volume de biometria ele ainda é mais baixo do que o Pix copia e cola, mas ele vem crescendo todos os meses. E aí os merchants, por exemplo, igual você falou de incentivos. Porque assim, existe um incentivo quando você quer que o cliente faça o card on file, porque ali, vamos dizer assim, é o maior sinal
de que ele vai ficar comprando com você Sim. por muito tempo, né? Então, é natural que, a gente vai dar cashback, ou vai dar não sei o quê, né? Aí, imagino que devem ter os mais variados incentivos para que isso aconteça, né? Agora, aí é abordagem comercial. Então, enquanto a gente está em momento de lançamento, obviamente que eu dou um incentivo comercial para que ele, cliente, incentive o cliente dele a usar a biometria. E aí é um acordo comercial. Para que ele tenha um esforço de marketing em cima disso também. Eu acho que esse é o grande, né, o que a gente vem trabalhando junto com os clientes é justamente isso. Dando os incentivos para que ele se sinta incentivado em oferecer isso para o cliente também. É porque é uma cadeia, cara. Não adianta o consumidor ter uma experiência melhor, eu vender o que eu quero, mas, cara, o cliente que faz tudo acontecer, que é o merchant de fato, né? Ele também precisa estar incentivado no processo. Então, vira um círculo virtuoso, né? Então, a gente está dando ferramentas para que isso aconteça. E no final do dia, para ele, a conta é o quanto eu perco de venda no QR Code e o quanto isso aumenta. Como é que ele faz essa conta na cabeça dele, assim, para dizer se está valendo a pena ou não? Cara, dentro do arranjo Pix, o tema conversão... E aí não só QR Code, porque estão olhando tudo, cara, né? Porque ele tem que olhar tudo. Ele tem várias formas de pagamento e não quer perder dinheiro. Exatamente. Então, assim, o tema conversão ele é muito delicado. Porque, cara, converter um QR Code, um pagamento Pix, não depende da instituição que está oferecendo. Entendeu? Ela depende do consumidor pagar ou não o copia e cola, ou pagar ou não o QR Code. Sim. Né? Então, aí que entra a biometria. Porque a gente acredita que com a biometria já autorizada, o tempo de pagamento, o tempo de processamento ele é menor. Então, se o cliente tomou uma decisão, cara, quero comprar, foi ali, comprou, fez, executou a compra em menos de 10 segundos, tá? Se ele fosse no copia e cola, ele ia sair, podia se distrair no meio do caminho, perder um... Cara, não, eu vi um anúncio aqui, cara, fui... lembrei que eu estava comprando. Né? Então, a gente dá a ferramenta para que o merchant, né, o cliente, né, o nosso cliente, ele deixe a experiência de checkout o mais fluida possível. Não perca, não tenha tempo de distração no momento do checkout, que esse é o grande, né, X da questão. Então, a gente acredita que a biometria, ela traz esse, vamos dizer assim, sabor diferente de que até então o Open Finance prometeu, mas, né, o pagamento com app prometeu, mas não conseguiu cumprir, né? E a biometria, eu acho que ela vem muito forte trazendo, porque ela realmente vem funcionando e vem diminuindo o tempo de processamento, né, de checkout no arranjo Pix. Legal. Uma outra pergunta que eu acho que é legal de fazer é saber se o Pix por biometria, ele é tudo igual, no sentido de a experiência, onde que dá para fazer diferente, igual você falou, estão puxando o processo para fazer igual esses grandes players. Aonde que ele é igual e aonde que ele pode ser personalizado ali, ter uma característica diferente? Sim. Cara, o arranjo ele é igual para todo mundo. Então, cara, tem a especificação igual ao Pix. Né? Então, no Pix puro, cara, o que você consegue ser diferente? Ter uma tecnologia melhor, ter a tecnologia proprietária, né? Você tem um tempo de processamento menor, você entrega uma experiência de arranjo melhor. Na biometria, além da tecnologia, você tem as camadas de experiência, que é onde tem os diferenciais. Então, na Trio, por exemplo, a primeira grande diferença do que eu já vi no mercado é como o merchant disponibiliza a integração para o cliente. Então, a gente embedou isso de uma forma extremamente simples, extremamente simplificada, para o cara integrar em menos de um dia. Então, ele coloca e para ele, cara, ele nem viu o processo de biometria acontecendo. Isso está tudo embedado dentro do nosso processo de integração. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como você oferece a experiência para o cliente. Né? Então, por exemplo, cara, a gente tem uma inteligência onde eu sei quais são as instituições mais utilizadas, né? Eu consigo saber se esse CPF já transacionou comigo, eu sei quais são as instituições dele. Cara, eu ofereço as instituições já pré-selecionadas para que seja mais fácil dele fazer esse processo de o registro a primeira vez. Na segunda vez, quando ele autoriza, a gente encurtou, cara, para literalmente um clique. Então, cara, o cara autoriza com um clique.
né? É literalmente o One Click Button que tem na Amazon, a gente construiu o One Click Button com o Pix Biometria. Então, e, de novo, o arranjo ele é um pouco mais amplo. Até se você olha a sugestão de experiência do Banco Central, ela vai, né, do arranjo do Open Finance, ela vai em uma linha, mas ela deixa, né, alguns gaps ali para você trabalhar e é onde a gente consegue otimizar. Então, dentro da Trio a gente tem 2 modelos, né? A gente olha a autorização, é uma experiência, a gente vem trabalhando para ela ser mais enxuta, então a gente tem essas inteligências de sugestão, para diminuir essa fricção, e depois, a segunda etapa, que é a autorização de fato, a gente tenta trazer a experiência do One Click Button. Então, eu já sei, o cara já autorizou comigo, One Click Button. O cara literalmente aperta um botão só e a compra já está autorizada. E como é que vocês fazem para desenvolver o produto de vocês, sendo que muitas vezes o cliente final ele não está em contato direto, ele está em contato com vocês através do cliente de vocês, né? Como é que vocês fazem para entender também esse consumidor final, para aprimorar o desenvolvimento de produto ali? Igual você falou, para montar esse One Click Button, por exemplo. Tem alguns clientes que são mais parceiros, e aí tu trabalha. Como é que você faz para desenvolver isso também? De fato, tem alguns clientes que estão navegando nessa inovação junto com a gente. Então, eles, cara, abrem as portas e ajudam a desenvolver o processo. Né? Então, em e-commerce, a gente tem alguns clientes parceiros que, cara, também querem evoluir, que também querem trazer uma experiência melhor. Porque o Pix, ele vem crescendo dentro do market share, cara, ele só cresce. E principalmente em classes menores, né, C, D e E, não é todo mundo que tem cartão. Então, o Pix, ele é um meio de pagamento extremamente relevante. Que, cara, do ponto de vista de experiência, ficou travado no copia e cola desde o lançamento. Entendeu? Então, assim, os nossos clientes que são parceiros, eles ajudam a desenvolver, trazem insights, trazem experiências do segmento. Porque, cara, como você falou, tem segmentos que são de altíssima frequência. Cara, é uma experiência diferente. O cara precisa ter um checkout diferente. Ele não pode cair. Ele tem uma série de preocupações que um e-commerce tem, às vezes, na Black Friday. Entendeu? Que é onde tem um volume muito maior. Então, a gente escuta todo mundo e, cara, modela, joga para o nosso time de produto, a gente levanta, testa e muito teste, muita validação. Acho que esse é o segredo de desenvolver um bom produto, né, para o usuário final. Testar. Lançou, testou, validou, não, a conversão caiu um pouquinho. Por que caiu? Ter a oportunidade de conversar com alguns clientes, né, a gente fez muito isso. Ligar, cara, a gente viu que você fez o checkout por biometria, gostou, não gostou, o que foi legal, o que não foi. Então, a gente fez bastante isso ao longo dos últimos 2 meses aí, pelo menos, para ir pegando e coletando os feedbacks e melhorando. E como que vocês veem, por exemplo, as soluções que tem de Open Finance, a infraestrutura que tem hoje, para até ajudar em outras frentes que vocês atuam com essas PJs? Porque, de um lado, você está atuando no recebimento, mas você pode ajudar esse cara na gestão, de repente... Tô chutando aqui, mas de repente a JSR ajuda você a movimentar o Pix inteligente, a movimentar as contas desse PJ e poderia fazer A, B, C, não sei. Tô pensando aqui como é que essa infra que já está à disposição de vocês também pode ajudar em outras frentes, né? Cara, a gente, como o nosso modelo é B2B, a gente pensa nisso direto, assim, direto. Tem o grande desafio... Eu acho que é principalmente quando a gente fala de JSR, por exemplo, no PJ, cara, às vezes o PJ ele tem que fazer 2, 3 autorizações para executar uma transação e o arranjo ele não está preparado para isso ainda. Tá. Entendeu? Então, quando você... porque a JSR ele faria e aí caria... Cara, tem que cair para alguém aprovar o fluxo PJ aqui, ele tem PJ, isso. Ele tem essa particularidade. Eles são sempre 2 etapas. É engraçado. Eu vou fazer um pagamento, sempre. Mesmo com lá 100% lá, que a autorização sou eu mesmo que dou, aí ele inclui e autoriza. Mas ele tem que fazer a inclusão. Mas ele faz o processo sempre. Exatamente. Então, tem alguns desafios, né? Cara, a hora que o pagamento inteligente, ele
ele, né, subir a maturidade dele aos poucos, né, que eu acho que isso está acontecendo. Tem alguns modelos de negócio que utilizam, né, de maneira, né, recorrente. E isso ficar pronto para o PJ vai ser maravilhoso, né, porque você consegue fazer uma automação de gestão de caixa, uma automação de investimento. Cara, aí é outro mundo. Então, coisas que hoje a gente faz a nível da conta da Trio, automações. O cara chegou em tal saldo, faz uma transferência automática para mim, que isso a gente já resolve hoje. Eu vou poder fazer a automação, executar a transferência, puxar de outro banco, né? Então, naturalmente, a gente vai evoluindo, né? Então, a gente colocou bastante esforço na jornada de iniciação, né? A gente tem no roadmap agora colocar um esforço grande no início do ano que vem em dados, né? Na agregação dos dados, né? Como eu falei no começo, a gente vem olhando de maneira mais ampla, mas a próxima experiência que a gente quer trabalhar é essa agregação dentro do nosso contexto, da nossa experiência, para agregar aquilo que a gente entrega de tecnologia para ele, né? Agregar o que ele tem já em outras instituições. Legal. E eu acho que vai chegando num momento que essa maturidade está melhorando, por mais que a gente ainda tenha... Eu não olhei, eu tenho que atualizar lá no Dash Cidadão, mas talvez esteja perto de 1 milhão já, ou se não tiver, está no 800, sei lá, 1 milhão de consentimentos aí, chutando, para PJ. É um número tímido ainda, mas, de novo, na minha cabeça, eu esperava até que tivesse menos. Sim. Então, de alguma maneira, eu tô vendo que, assim, para algumas coisas dá para usar. Pode ser que não sirva para todo mundo, não sirva em todos os casos de uso, mas, assim, alguma coisa já tá resolvendo. Não, assim. com certeza. E aí, de novo, quando você pensa PJ, você pensa, né, cara, é automático você pensar no PJ menor. O PJ menor, ele, naturalmente, cara, é um sócio, às vezes, né, uma autorização. E aí, o Open Finance, ele funciona igual para o PF, entendeu? O grande desafio, que é onde a gente está de olho e está ajudando e está evoluindo, é para os casos de usos maiores, que é onde movimenta mais dinheiro, é onde tem, de fato, uma necessidade maior, que é as complexidades de autorização, de múltipla de múltipla autenticação. E tudo isso eu acho que está dentro do roadmap, vai acontecer e a gente está acompanhando isso, né, de perto para ajudar também nesse processo. Legal. Essa questão de alçada realmente complica, assim, às vezes. Mas eu acho que é interessante quando a gente olha para essas PJs que, beleza, ela tá ali até os 100 milhões, mas não necessariamente esse cara tem integrações via APIs ou uma área de tecnologia com banco, etc. Muitas vezes a própria gestão dessa empresa ela ainda é rudimentar, eu diria, vamos dizer assim, porque esse cara roda, sei lá, ele tem uns 2, 3 aplicativos, ou roda no Excel, enfim. A gente tem vários clientes que rodam no Excel. O cara fatura, né, empresa pequena, maior, P+, né, que a gente fala, é uma P+, média, e o cara tem gestão no Excel, né, a visão financeira dele é no Excel. Ele utiliza o banco quase que como o sistema de gestão dele. E aí que vão surgindo as necessidades. Naturalmente, a hora que essa empresa começa a conhecer um nível de entrega de tecnologia, de software a nível bancário, ela vai procurando outras alternativas, entendeu? Então, a gente viu alguns clientes passar por esse processo. Cara, eu uso um RP pequeno que não me atende muito bem, mas, pô, a solução de vocês está resolvendo bem o meu problema. Me indiquem aí um RP maior. Então, a gente começou a chegar nessa seara, né? De criar essas conexões e fazer né? Entregar valor, de fato, né? Para os clientes. E eu acho que o Open Finance ele vai ganhando essa maturidade conforme isso vai acontecendo também. Porque, eventualmente, o cara que hoje é pequeno, amanhã ele vai ser um pouco maior e ele já usa Open Finance. Vai ser um efeito de rede, né? Esse cara ele vai querer continuar usando. Eventualmente, ele vai pressionar a instituição que oferece para ele para que ele também consiga evoluir dentro do contexto. Legal. Eu queria voltar na questão do Pix por biometria para entender, assim... eu vejo assim, tem vários players que estão atuando com outros clientes, etc. Mas eu não vejo tanta iniciativa
de falar com o consumidor final, assim. Eu queria entender um pouco, de onde que vem essa estratégia de vocês, assim, de pensar em como é que vocês estão pensando a trabalhar com isso, que é uma forma realmente de ajudar também a aumentar esse consumo, vamos dizer, esse uso da solução, porque no final do dia, se o consumidor final não usar essa solução que você está entregando pro seu cliente, você passa a se tornar dispensável, porque ele fala, não tem ninguém usando. Não tem ninguém usando, não, exatamente. Tudo bem que ele pode consumir o Pix com vocês ali, etc., mas essa feature aqui, ela perde sentido. Ela perde sentido, sim. E, cara, essa é a principal preocupação que a gente tem. A gente fez um investimento grande de tecnologia, de desenvolver, e tempo, e pessoas envolvidas. A hora que a gente pensou no go-to-market disso, né, de, vamos lançar, vamos começar essa abordagem. Esse é um dos pontos que, cara, veio na cabeça. Ninguém conhece o Pix Biometria. A gente precisa que as pessoas conheçam e saibam o que é isso. Então, a gente tem 3 linhas de trabalho. O lançamento para os nossos clientes, para as empresas que querem adotar a biometria. A gente deve lançar em breve aí o lançamento, entre aspas, para o consumidor, mas é assim, um awareness da biometria, para que as pessoas conheçam, para elas saberem que é uma tecnologia segura, que as grandes empresas de tecnologia já usam a tecnologia que o Pix Biometria utiliza, sem sopa de letrinha, entendeu? Às vezes o cara, no começo, quando lançou o Pix, eu achava, copia e cola, cara. O que é copia e cola? Mas é o que todo mundo entende, cara. O cara, o Pix, copia e cola. O cara pegou isso, aí foi pegando. Né? E eu acredito que Pix, JSR, ninguém ia... Não, entendeu? Aí... Não faz sentido. Já tá passando o limite, já, eu acho. Mas a hora que você fala biometria, é um negócio que o cara já conhece. Né? A hora que você fala Face ID, é o termo que ele conhece. Você fala digital, é o termo que ele conhece. Você fala, cara, já pagou no Apple Pay? Cara, o cara já conhece. No Google Pay, o cara... E isso começa a gerar um rapport ali desse novo modelo. Então, a gente vai colocar um esforço bem grande em divulgar isso, em trazer para o consumidor. Né? Então, o nosso trabalho agora, né, o de tecnologia foi feito, de produto foi feito, agora a gente está em fase final desse lançamento. Para que o consumidor, de fato, ele tenha a ciência do que é. Né? E aí, cara, naturalmente, né, a Trio está, de alguma maneira, colaborando com isso. E a gente espera que, numa terceira fase, os nossos merchants, né, os clientes que trabalham com a Trio, também percebam essa melhora de conversão, essa melhora de tempo, a melhora da experiência, e eles também comecem a fazer... né, posicionar o que é o Pix Biometria, o porquê que é seguro. Então, são jornadas aí de lançamento que estão para acontecer nos próximos passos lá na Trio. Você falou uma palavra aí que eu queria perguntar, que é a questão de segurança. Sim. Eu passei por um episódio feliz aqui de ter o celular roubado. E, cara, não sei como os caras conseguiram quebrar o Face ID e passar no meu Apple Pay, assim... Cara, mais de 15 mil reais no meu cartão de crédito e ficou por isso mesmo. Aí, beleza. Tem lá o processo e vamos lá. Mas, na minha cabeça, cara, como tinha Face ID, eu falei, isso aqui tá protegido, seguro. Não tem como. Mas, de alguma maneira, quebraram aquilo ali. Sim. E agora eu sou, cara, detrator. Agora o meu vai ser tudo na base da senha, não tem mais face, porque eu virei... Sim. Pelo menos, assim, até eu passar o trauma vai levar um tempo, assim. Mas, assim, como é que é a questão de segurança no Pix Biometria? Tudo bem que no primeira vez ele faz um processo maior, mas depois ele se autentica. Como é que isso funciona? Cara, a gente... O arranjo do Open Finance, ele está conectado, ele tem uma especificação, né, que é a especificação que a gente segue, e ela é uma especificação global. Cara, literalmente o mesmo nível de segurança que empresas no mundo inteiro utilizam, inclusive a Apple. A gente trouxe e implementou isso dentro do contexto do Pix Biometria. Acessório a isso,
né? Aí entram as questões de monitoramento, segurança, que é o que o Banco Central vem batendo muito forte, que aí eu acho que entra o modelo de negócio de cada instituição. A Trio, ela é uma instituição que a especialidade dela é pagamentos. Então, a gente quer levar esse nível de segurança também para o cliente, né? Então, sempre que um cliente paga, eu olho, eu sei qual dispositivo eu sei aonde que ele está utilizando aquele dispositivo. Então, eu levo esse nível de monitoramento também lá para o nosso checkout, entendeu? Então, aí isso é da nossa tecnologia, né? A nossa tecnologia, ela tem essa camada a mais de segurança para justamente identificar se esse cliente ele tá em um determinado local que ele está acostumado a comprar, ou na cidade ou na região que ele está acostumado. Mas assim, a gente não está isento do ataque cibernético, cara. Isso aí é um negócio que a gente, né, sempre vão surgir evoluções da tecnologia, porque tem gente querendo utilizar pro lado ruim. Então, eu acho que o Pix, ele vai, né, a biometria, o Pix Biometria, ele também vai acompanhar essas evoluções ao longo do tempo. Então, hoje, pelo menos para mim, é uma tecnologia que, cara, eu utilizo toda hora. Eu desbloqueio o meu celular com a face, eventualmente você deve desbloquear o teu com a face, você confia nisso, né? O que a gente quer que a massa de consumidores entenda é que existe um nível de segurança até maior do que o que ele encontra no banco dele, entendeu? Porque ele utiliza também para conectar no banco dele a face. Então, cara, no final do dia é um ecossistema e a gente está inserindo o Pix Biometria nesse ecossistema, né? Ele faz ali o setup e depois em todo pagamento ele autentica, vamos botar o exemplo aqui com a face. Com a face, isso. Essa face, nesse momento, ela é enviada lá ele não vai no banco, mas ela vai pro banco e aí ele bate, se aí ele mesmo volta. Eu queria desenhar um pouco esse processo, porque eu acho que é legal mais técnico, mas a gente pode pessoa tentar... Mas que eu tô imaginando o seguinte, toda vez que eu vou fazer um pagamento, a minha instituição, ela está confirmando que sou eu que estou autorizando aquele pagamento. Quem mesmo que eu não vá até lá. A instituição, exatamente. Você, como ITP, você só orquestra isso, né? Então, o que acontece? Quando você cadastra o dispositivo, tá? Esse dispositivo, ele tem, vamos chamar, um ID único, né? Então, você sabe que você é único dentro do contexto da instituição, tá? Quando a gente pede para a instituição essa autorização, a gente manda, a instituição, eu sou a Trio, eu sou ITP, tá? E eu quero autorizar esse consumidor, que é cliente seu, com esse dispositivo, né? E a gente manda para o aplicativo, o cliente confirma, faz todas as confirmações de segurança, e aí tem banco que pede para fazer o liveness, tem banco que é senha, e aí, cara, aí depende da segurança que você confiou na instituição, tá? A hora que o banco confirma, ele devolve isso para a Trio, a gente vincula que aquele consumidor, e aí eu não estou falando mais do meu cliente, estou falando do consumidor, eu tenho aquela autorização do banco dele para aquele dispositivo. E um detalhe, lá no banco ele coloca valores, até quanto ele quer autorizar, de que horário até horário ele quer autorizar. Então, tudo isso que está dentro do arranjo vai dando segurança. Então, por exemplo, se o cliente ele quer... Cara, eu quero experimentar, mas eu quero fazer compras até R$100. Ele vai lá no banco e naquela autorização ele fala, eu autorizo no máximo R$100. Porque toda vez que eu mandar para o banco, olha, tem uma autorização desse consumidor que é teu cliente, que é de R$150. O banco vai rejeitar e vai falar, não, ele só autorizou até R$100. Então, também existe uma camada de segurança na instituição no momento da autorização. Mas o fato é que sempre que eu recebo, né, a Trio, né, o nosso processo, ele reconhece aquele consumidor, cliente daquele banco, e a próxima vez que ele vem e utiliza, eu sei que é ele de fato, entendeu? Então, existe um nível de segurança que eu considero muito adequado para executar transações financeiras, que é o que você tem no Apple Pay, é o que você tem no Google Pay e assim por diante. Boa. Para a gente fechar aqui, eu queria voltar na parte de roadmap.
A gente tem a evolução de próprios pagamentos que já estão disponíveis em Open Finance, mas a gente tem várias discussões aí de, sei lá, Pix parcelado, Pix garantia, tem várias opções assim. Eu queria ver o que te chama mais atenção do que está vindo por aí e como é que você acha que isso pode impactar o mercado, seja amadurecendo o que já está disponível ou seja entrando novas soluções aí, considerando que elas também têm a sua curva de maturidade para atingir produção, assim. Cara, acho que tem, do ponto de vista de próximos passos, tem 2 linhas de trabalho, né? Eu acho que a linha Open Finance, a agenda dela é muito boa, pelo menos o que a gente tem de roadmap, como os próximos passos, né? Principalmente de dados, que é um negócio que está evoluindo bastante. Então, a gente está muito de olho nisso para continuar evoluindo juntos, né? Com o arranjo do Open Finance. O grande desafio é colocar os produtos no mercado, né? Fazer isso girar. Então, eu sou, cara, né? A gente veio tá muito tempo conectado com o mundo de Open Finance, então a gente entende que a gente precisa continuar evoluindo para levar tudo que a gente acredita de inovação para o mercado. Então, essa é uma frente muito, muito importante que a gente está olhando. Agora, de maneira mais ampla, né, falando de arranjo Pix, né, falando até processo regulatório, né, o Banco Central ele vem puxando muito forte, né, subindo bastante a barra para que o ambiente ele se torne mais seguro de uma maneira geral. Então, a gente vem colocando muito esforço nas tecnologias de monitoramento, a gente vem colocando muito esforço, né, nas tecnologias antifraude que a gente vem desenvolvendo para dar essa segurança, né, para os nossos clientes. Então, a gente, né, olha de maneira, né, muito positiva tudo que está acontecendo. Sim, um pouco brusca, né, pegou muitas empresas de surpresa, né, até vi recentemente algumas cartas abertas assim, né, de alguns escritórios para o Banco Central, né, até apoiado por algumas organizações, porque, cara, isso, né, trouxe um susto, assim, cara, beleza, então agora eu tenho que fazer, a gente vinha fazendo, mas a gente vai precisar acelerar, né? Então eu vejo de maneira positiva, porque o mercado ele vai se adequar num nível de competitividade um pouco mais alto, né? Então isso de maneira geral é muito positivo. Então, e aí a hora que você olha Pix parcelado, Pix garantido, cara, não tem como a gente voltar para essas agendas sem isso aqui estar muito bem resolvido. Né? Então, eu acredito que nos próximos meses aí o Banco Central ele vai colocar bastante esforço nisso, até por isso vai meio que dar uma desacelerada nessas agendas do Pix, né, de uma maneira geral, mas isso é percepção minha, né, é um negócio que, né, pelo que a gente vem acompanhando. Mas, assim, cara, pra gente, né, que nasceu nesse mundo, né, do pagamento instantâneo, da inovação, né, quanto mais o Banco Central acelerar, é melhor. Então, Pix garantido, Pix parcelado, cara, a gente tá de olho 1000%, porque isso aumenta o market share que o Pix tem, né? E não é à toa que a gente vem se preparando para isso. Então, conhecer mais de crédito, conhecer mais de captação, conhecer mais de outros segmentos, eles vão ajudar a gente a construir produto a hora que esses outros pontos do arranjo estiverem prontos. Então, a gente vê com muitos bons olhos tudo que está acontecendo, é bem desafiador, tem sido bem puxado, assim, principalmente que a gente tem grande parte da tecnologia desenvolvida por nós mesmos, isso, cara, gera uma ansiedade, assim, né? De você precisar acompanhar o que o mercado está fazendo. Mas, de maneira geral, cara, eu acho que o ano que vem vai ser mega importante, assim, pro contexto das fintechs, das startups, do mercado financeiro. Boa. E me veio uma outra pergunta aqui para te fazer. A gente teve há pouco tempo na Money 2020, né? E aí eu queria ver, assim, teve alguma coisa que te chamou mais atenção lá? Porque eu ia falar o seguinte, tirando IA e stablecoin, o que a gente consegue trazer? Porque, cara,
Cara, complicado, eu tava brincando com o pessoal falando que esse ano falou muito de stablecoin. Muito, cara, nossa. E ano que vem vai ter que falar de stablecoin com compliance. Eu acho que vai ser, porque eu vi muita gente fascinada com o tema e eu não sei se estava com os incentivos alinhados ali, porque que fazia tanto sentido assim. Mas via muito a gente que... alguma coisa com agentes, né? Então, agente para atendimento, agente para pagamentos, etc. Sim. Como é que foi um pouco da sua experiência lá? Cara, eu sempre... Já é o 3º ano que eu vou. Eu fui uma vez na da Europa e esse é o 2º ano que eu fui na dos Estados Unidos. A primeira vez eu fui muito empolgado, assim. Cara, a gente vai vir um monte de novidade, um monte de coisa legal. E eu fiquei um pouco chocado, assim, a primeira vez. Falei, cara, a gente tá muito na frente, né? Compliance. A primeira vez que eu fui, o assunto era compliance. E, cara, era um negócio que já era discutido aqui, a gente já tinha ferramentas. Compliance com machine learning na época. Cara, machine learning era a revolução e tal. Nos últimos 2 anos, cara, eu fui com um olhar já diferente. Eu fui com um olhar de tipo, cara, o que eu posso colaborar e o que eventualmente eles estão fazendo que a gente pode trazer, né, pro nosso dia a dia. E eu já sabia que IA ia ser um negócio, todo mundo tá falando disso, não só na indústria financeira, em todas as indústrias, IA é um negócio que... se for numa NRF da cara, vida... a NRF ano que vem é só IA, entendeu? O pessoal só vai falar de IA, agent e-commerce e assim por diante, né? Então eu fui muito com um olhar assim, cara, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que se a gente não olhar para IA, a gente vai ficar para trás, porque o nível de adoção ele está sendo, cara, é brutal, assim. Então, o que eles perderam de inovação, aí falando de Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos eventualmente perdeu de tempo de inovação, cara, com IA isso aí vai acelerar absurdamente. E aí a hora que você coloca IA, mais stablecoin, mais outras tecnologias que já vem se falando, blockchain, etc., no mesmo bolo, cara, isso ganha uma proporção absurda. Então é um negócio que dentro do nosso contexto Brasil aqui, a gente, cara, não, a gente está muito na frente, né? Então eu já voltei com um sentimento diferente de tipo, cara, estamos à frente, mas se a gente não fizer nada, a gente vai ficar para trás. Então, esse foi o sentimento que eu fiquei. E, cara, e várias ideias, assim, principalmente, a gente acabou não falando, mas a hora que você fala de agentes de e-commerce, né, fazendo vendas e tudo mais, até recentemente teve uma empresa aqui no Brasil que lançou um agente no WhatsApp que você faz toda a compra, faz todo o processo de experiência. Cara, isso conecta muito com a inovação que a gente quer estar trazendo da biometria. Né? Então, a gente começou a olhar para isso, começou a fazer experiências, começou a validar. Então, eu acho que a IA ela vai vir para fazer um papel de cola que, por muito tempo, a gente tentou suprir com BaaS, tentou suprir com Embedded Finance. Eu acho que a IA ela vem para acelerar esse processo de conexão com outras indústrias também. Então, pelo menos foi o olhar que eu vi. Ainda muito incipiente, tem muita coisa, cara, tem muita fumaça ainda, tem muitas soluções, tem solução que o cara fala que é IA, mas não é IA, então tem que selecionar, mas, cara, tem que ficar de olho, porque senão fica para trás. E é legal porque eu acho que a gente inova bastante, mas ainda assim acho que a gente... Eu gostei muito quando uma vez o Diego fez essa provocação, o Diego Pérez da BFinTech, falando assim, olha, eu não acho que o nosso Banco Central é inovador ou que o nosso mercado é inovador. Eu acho que a gente olha e sabe muito bem... Porque, assim, ele quis dizer assim, inovação de você criar do zero. Sim. Mas a gente olha para fora, vê o que funciona bem, traz e executa muito bem. Sim. Né? Então, se for olhar o próprio Open Finance, o próprio pagamento instantâneo, o Pix, etc., a gente não foi o primeiro a fazer, mas a gente trouxe de fora e fez muito bem. E talvez na parte da IA a gente deveria se arriscar um pouquinho mais, porque eu acho que se a gente perder esse timing, é mais uma inovação que, de repente, como o mercado como um todo, a gente pode ficar um pouco para trás e, de repente, aqui
uma das transformações mais importantes agora. E acho que a gente tem um ecossistema preparado para isso. Porque se a gente pegar a infraestrutura de Open Finance, do Pix, das mensagerias e as regras que já podem ser criadas, tudo isso com uma IA por cima funcionando e comandando isso, dá para fazer muita coisa legal, que aí acho que sim nos posiciona num lugar onde outros países vão demorar para chegar, porque não adianta você ter uma IA maravilhosa com dados ruins. Isso, exatamente. Enfim, e a gente... sem autonomia. Exato. E dentro da Trio, cara, como a gente está muito conectado na tecnologia, assim, a gente, às vezes, é um pouco receoso, assim, cara, trago ou não trago? Então, a gente implementou IA no nosso processo de onboarding. Então, a gente faz o onboarding hoje muito mais rápido do que a gente fazia há 5 meses atrás. Só que, cara, a gente faz pra gente, entendeu? E isso melhorou os nossos processos, isso melhorou. E a gente sempre fica se perguntando, cara, será que a gente devia falar mais disso? Porque, é um negócio que é, entre aspas, trivial, mas, cara, eu analiso o contrato social, eu sei quantos sócios tem, não tem, se precisa de representante, se não precisa, se precisa de algum documento acessório, não precisa. Cara, tudo é IA, entendeu? Então, a gente criou uma escala absurda. Mas, assim, cara, o que isso impacta para o consumidor? Abrir uma conta mais rápido. Legal, isso é top. Agora, o nosso desafio é, cara, como eu pego isso e levo em escala, para que o meu cliente consiga utilizar isso, ganhar eficiência operacional, ganhar eficiência de produção de fato. Então, cara, eu voltei ali da Money 2020 com essa visão, né, um pouco diferente da do Diego ali, mas que, cara, criar coisa do zero parece um negócio, não, vamos criar um monte de coisa do zero, mas, cara, é difícil. Primeiro que IA, você depende de infraestrutura. A infraestrutura é toda nos Estados Unidos, cara. Não tem data center aqui no Brasil com GPU disponível à vontade. Tem um ou outro. Mas, cara, quem compra tudo são as empresas americanas. Então, você está amarrado em relação a isso. Mas, cara, eu acho que a gente tem um poder na mão que é, de fato, executar muito bem. Entendeu? Esse é um negócio que o brasileiro, de uma maneira geral, sabe fazer. E, cara, deu certo, é uma receita de bolo. Pô, fizemos o Pix, fizemos o Open Finance, fizemos muito bem o modelo do Banco Central. Pô, quem sabe em IA não é algo nessa linha, entendeu? E vamos lá, eu acho que a gente fez, tem um pedaço que a gente executou igual, entre aspas, Sim. Mas tem uma outra camada grande que não tem outros que lugares. Não existe em outros lugares, só tem aqui. Então, eu acho que isso também é uma forma de inovar. Eventualmente vai sair alguma coisa nova disso, mas, cara, no geral, eu acho que a gente tem um playbook de inovação, que eu acho que é isso que em outros países não existe, muito consolidado, entendeu? Que é onde as instituições, elas participam, o regulador intermedia, ele faz e a gente lança e o negócio evolui e passa a crescer a partir disso. Então, esse playbook, ele é legal, ele é único aqui do Brasil, né? Em outros países isso não é bem desenhado. Então, isso é um diferencial competitivo que a gente tem. Eu acho que um outro ponto que eu da Money 2020 é que, assim, empresas, né, que estão em outros países, elas já pensam de forma global. A solução, ela é global. O Brasil, por ser, cara, um país ainda que tem muita coisa para resolver, naturalmente, as empresas brasileiras querem resolver o problema aqui do Brasil primeiro. Né? E a gente para de olhar para o global. Eu acho que um dos pontos no mercado financeiro é, cara, vamos pensar em coisas que também são globais, entendeu? Então, a hora que você olha payments, existe espaço para isso. A hora que você olha investimentos, existe espaço para isso. Né? Como começar a levar isso para os clientes na ponta. Legal. Bom, Peterson, eu queria te agradecer aqui pelo tempo. Foi um baita papo aqui e, cara, parabéns aí pela trajetória. É muito bom poder acompanhar a evolução das empresas que a gente vai conversando aqui, verdade. Né? Então, de ano em ano, a gente vai se atualizando. E, cara, animal essa iniciativa de levar o biometria para mais gente, né? Eu acho que à medida que o mercado todo vai fazendo como isso, beneficia para o mercado, né? Exatamente. Que aí a gente está ajudando essa adoção, assim como lá atrás teve as chaves do Pix e fez muita gente usar. É um negócio muito parecido. Né? É a mesma coisa. Não, e a gente conta com vocês aí, cara, para ajudar a disseminar isso aí. Vamos para cima. Vamos embora. E vou deixar meu recadinho aqui para nossa audiência. O primeiro de todos é o seguinte:
Mais de 90% das pessoas são ouvintes silenciosos. Não deixa um like, não se inscreve, não faz nada. Então já fica aqui o pedido para você nos ajudar. E o segundo recado é Follow the Money. Entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá já tem uma matéria desse episódio disponível para vocês e de todos os outros. Então, se não deu para acompanhar tudo, lá você tem as matérias de todos os episódios, tem especialistas de mercado escrevendo nas suas colunas ali no nosso portal e notícias do Brasil e do mundo. Então, você assina a nossa newsletter, se mantém bem informado e continua ajudando a construir um ecossistema financeiro melhor aqui no Brasil e no mundo. A gente se vê no próximo episódio, viu? Grande abraço e valeu. Tchau, tchau.